pessoal, aqui é a Gabi do Fórmula do Hostel. Eu sou uma das fundadoras do Hostel for Pets, que é uma creche hospedagem profissional para doguinhos aqui em Recife, Pernambuco. Já estamos no nosso terceiro episódio da série Fundamentos de um Daycare, onde a gente vem abordando uma série de conteúdos, que trazem os procedimentos básicos e essenciais para toda creche e hotel, que quer ser profissional. O tema de hoje é sobre POPs. E aí, vocês sabem o que significam os POPs? Na verdade, é uma sigla que significa Procedimento Operacional Padrão. Esses procedimentos operacionais padrões, eles existem, na verdade, em qualquer empresa, Não é algo exclusivo das creches e hotéis para cachorro. E, na verdade, eles são como uma receita de bolo, Existe uma série de instruções, É todo um passo a passo que você descreve ali para guiar os seus colaboradores, os seus funcionários a realizar uma atividade, que eles provavelmente vão estar aí realizando corriqueiramente no dia a dia de uma forma padrão, Então, esses procedimentos, eles acabam por trazer um padrão de qualidade na forma em que você oferece esse serviço, No caso, a sua empresa oferece esse serviço para os seus clientes. Então, independente aí do seu funcionário, existe lá o passo a passo que todos eles devem cumprir para conseguir fazer uma atividade, desempenhar uma atividade com excelência. E trazendo para o contexto de creche e hospedagem, esses procedimentos podem estar ligados, por exemplo, à rotina dos cães. E aí, na sua creche, qual é o horário em que os cães vão almoçar? Onde é que essa alimentação deve ser oferecida para esses cães? Será que eu posso oferecer comida para 2 cães já ao mesmo tempo? Em que tipo de potinho essa comida deve ser oferecida? Será que esses potinhos têm que ser lavados sempre que um doguinho utilizar? Então, realmente são instruções assim, você faz isso, bem certinho para que aquele procedimento ocorra da forma que você desejou. Também, tem os procedimentos relacionados à emergência. E aí, se acontecer algum acidente no seu daycare, será que os seus monitores e muitas vezes até você sabe como agir? Uma das coisas mais importantes quando existem episódios, de o cachorro se machucou, alguma coisa do tipo, é a gente saber o que fazer. Muitas vezes, se a gente não prestar o socorro correto ou no tempo hábil aí, isso pode agravar o quadro desse cachorro e piorar o estado dele, Então, assim, o procedimento de emergência, ele vai te guiar, ele vai te dizer, cachorrinho levou um arranhão. Como proceder? Prestar primeiros socorros, tal e tal, tal. Teve um acidente de natureza mais grave, desce dessa forma, então tem que levar na emergência, imediatamente. Mas que emergência? Então a gente tem que deixar tudo bem direitinho para que a gente saiba, os nossos funcionários saibam como agir. E não só como agir, agir da maneira correta, da maneira que a gente espera, que vai trazer o resultado, e garantir a qualidade que a gente quer ofertar do nosso serviço. Gente, quem trabalha em daycare sabe como é importante a gente ter procedimento de segurança, Pode ter uma falta de comunicação, por exemplo, entre duas pessoas, um abrir a porta da frente, sendo que tinha um cachorrinho perto da porta, pronto, fugiu. Rota de fuga, então, é uma das questões mais importantes. Aqui no hostel existe essa regra, esse procedimento. Uma porta, ela só pode ser aberta quando as portas adjacentes, elas têm que estar fechadas. Então, assim, a porta da frente só se abre, tem todo o procedimento. Outro exemplo, de um protocolo aí de segurança é a entrega desses cães. E aí, como é que seus funcionários entregam? Será que eles entregam a qualquer pessoa que chegar e falar o nome do cachorro? Não, Então aqui a gente tem um procedimento. A gente só pode entregar o cachorrinho ao tutor dele, que é o nome que tem no cadastro. No cadastro também diz o nome de outra pessoa autorizada. Caso seja, sei lá, um tax dog, só se o tutor autorizar via WhatsApp. Enfim, tem todo um procedimento, A gente não pode estar agindo assim de qualquer forma. Gente, existem também os protocolos de higiene, pelo amor de Deus. A gente tá num ambiente que a gente tem 20, 30, 40 cachorros. E aí, eles estão
fazendo xixi, fazendo cocô, a gente precisa saber limpar isso de uma forma adequada, né? Não é só limpar. Tem que saber limpar do jeito correto. Eu já vi uma funcionária uma vez, né? Quando a gente não tinha esses procedimentos, tinha um xixi lá, ela pegou um pano, passou por cima, botou o produto lá, passou por cima, fez uma mistureba ali com o xixi e pronto, tá limpo, né? E não é assim que a empresa espera, a gente tem todo um procedimento. Por exemplo, como limpar fezes e urina no ambiente externo, né? Como limpar no ambiente interno? Você pega o mop e tal, faz isso, enfim, tudo descrito, né? Com o tempo, é lógico, né, que eles não vão estar lendo o procedimento o tempo todo, nem nada. Eles vão saber, né, como é que funciona já vão estar bem habituados e todo mundo vai seguir esse passo a passo. E, gente, apesar de no nome existir a palavra padrão, esse padrão não é um padrão para todos os daycares e hospedagem, né? Cada daycare tem a sua forma de trabalho, né? Tem as suas particularidades, até o espaço físico, ele influencia bastante. Por exemplo, tem daycares que dão alimentação dos cães em uma baia, tem daycares que dão em um quarto específico, tem daycares que dão no pátio, sabe? Então vai depender muito, mas independente do daycare, você tem que descrever como aquele procedimento sempre tem que acontecer. Então, aqui no hostel, a gente tem um procedimento de armazenamento de pertences, onde cada cachorrinho ele tem um gancho, né, onde a gente pendura a bolsinha dele de creche com a numeração. Essa numeração é a mesma numeração que tem no site. Assim que ele entra, o site pega esse número e aí a gente já sabe onde é que a bolsinha daquele cachorro tá. Outra parte do procedimento, quando o cachorrinho chegar pela primeira vez com aquela bolsinha, você tem que tirar uma foto e registrar no site, no armário dele, enfim. Mas assim, vocês não tem como ter um procedimento igual ao nosso, né? Porque aqui é diferente. Talvez aí seja um armário, um nicho, aqui é um gancho. E cada daycare vai mudando. Vocês, por exemplo, não tem um site que a gente tem, então não tem como ter o mesmo procedimento. Eu trouxe esse assunto aqui pro vídeo, né? Porque eu realmente acho que isso é um fundamento, né, de um daycare e hospedagem. A gente tem que ter procedimento. Eu diria assim que as principais causas dos erros cometidos dentro de um ambiente de hotel e creche para cachorro estão relacionadas à falta de procedimentos, à falta de um padrão de como aquela tarefa, aquela atividade, ela deve ser desempenhada, né? Então cada um faz do jeito que quer. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês que já aconteceu, né, quando hoje não tinha isso tão bem feito. Teve uma monitora, né? Aqui a gente tem tanto os monitores da manhã quanto os monitores da tarde. Então a monitora da manhã recebeu uma cachorrinha, uma bulldogzinha. E aí ela levou essa cachorra pro pátio com a guia dessa cachorra, né? Da mesma forma que a tutora chegou, ela levou ela lá pra trás. Chegou lá atrás, ela tirou a guia da cachorrinha e encostou assim em cima de um banco. Tudo bem, a cachorrinha passou o dia lá brincando. Essa monitora da manhã foi embora. E aí a monitora da tarde veio, né? Chegou a mãe da cachorra. E aí, quando a monitora da noite foi entregar, cadê a guia da cachorra? Gente, aqui no hostel, a gente tem um ambiente de 1.000 metros quadrados e ainda tem o primeiro andar. Então, assim, poderia estar em qualquer lugar essa guia, né? Gente, quem viu a guia, ninguém viu a guia, ninguém viu a guia. Resumo. Pra resolver o problema, eu tive que emprestar a guia do meu cachorro, né? Pra cachorrinha não ir embora sem a guia. A tutora também não ficar esperando muito, porque já tava um tempo a gente procurando a guia. E aí ela foi pra casa, depois a gente entrou em contato com a monitora, ela disse onde tava, a gente achou. Aí, todo um transtorno. Fui levar a guia na casa da cachorra. Ela me devolveu a do meu cachorro. Também tem aquela situação chata do cliente ficar esperando. E, pô, caramba, que desorganização, né? Eu trago minha cachorra e ninguém sabe onde tá a guia dela, tipo. Então, assim, gente, a gente vende um serviço, né? Na verdade, de cuidado, de atenção. Então, isso deve se estender para todos os nossos atos, né? Para tudo que a gente faz. Então, se a tutora chega aqui e a gente não tem a capacidade de devolver um objeto que ela trouxe, ou a gente esquece de dar comida, né? O tutor chega, o potinho tá cheio, e cadê? Não deu comida? Eita, esqueci.
Ou então vem pegar o cachorro e você não deu o remédio dele porque esqueceu. Então, assim, isso prova, né, que o seu serviço não tem, na verdade, qualidade. Porque o básico, o mínimo que você tem que fazer, né, que você se propõe a fazer, você não faz. Eu mesmo fico revoltada. Esquecer alguma coisa dos cachorros, eu fico revoltada. E tudo isso acontece por falta de procedimento, por falta de organização. Não necessariamente porque você ficou lá, relapso, sem querer dar comida nem aí pros cachorros. É falta de organização, né? Falta de procedimento. Então, quando a gente não tinha procedimento no hostel, essas coisas eram muito mais suscetíveis a acontecer, né? E hoje não, porque a gente sabe exatamente tudo o que tem que fazer, o passo a passo, para evitar isso. E aí, isso evita, né? Quando você tem um procedimento, você evita erros de comunicação entre a equipe. Quando eu comecei lá atrás, só era eu. Então não tinha muito isso de ter erro de comunicação, porque só tinha eu, né? E mesmo assim, eu tinha um procedimento já meio fixo assim na minha cabeça, porque eu não podia confundir os itens do cachorro, esquecer de dar o remédio, né? Então eu já estava ligada. Mas aí eu parti para um momento em que tinha eu e outra pessoa. Tinha eu e minha sócia. E a gente achava que estava tranquilo. Não, tudo bem. Eu e tu, a gente faz direitinho. Chegou um dia que eu dei a comida do cachorro e quando eu vi ela tinha dado também. Aí a gente ficou como assim? Então o cachorro comeu 2 vezes, meu Deus do céu. Ou seja, onde é que tinha notado que o cachorro comeu? Qual era o horário estipulado para o cachorro comer? Quem é que estava responsável por oferecer a comida dele? Não tinha isso, estava tudo jogado. E aí os erros começam a aparecer, entende? Então todo cuidado é pouco, toda atenção é pouca. Então hoje no hostel a gente tem um controle da alimentação, que era feito numa ficha, mas hoje é feito no nosso site, e lá tem salvo se o cachorro comeu pouco, se o cachorro comeu muito, porque, por exemplo, se eu não registro isso, eu não consigo analisar ao longo da hospedagem, vamos lá, o cachorro passou 5 dias aqui, e eu não consigo observar quanto ele está comendo, né? Aqueles cachorrinhos que tem mais dificuldade para comer, eu não sei se ele comeu, eu não lembro, eu dei há 3 dias atrás. No geral, ele não está comendo. Então, assim, a gente tem que ter isso registrado. Quem foi que deu a comida? Quando é que essa comida foi dada? Enfim, tem que ser tudo bem organizado, né? E essa questão, por exemplo, que hoje a gente tem muito nos nossos procedimentos é responsável. Quem é o responsável por essa atividade? E aí a gente evita falha de comunicação, né? Entre as pessoas. Outra coisa muito importante de você ter procedimento é que você dá autonomia para os seus funcionários, né? Eles ficam mais seguros também do que eles estão fazendo. Porque assim, quando entra um funcionário aqui no hostel, por mais que não seja um bicho de 7 cabeças, né? Trabalhar aqui, são muitos procedimentos iniciais que você tem que saber e tal. E aí as pessoas ficavam extremamente dependentes de mim. Porque como vocês sabem, eu sempre fui do operacional, né? Eu comecei no operacional, eu era minha monitora. E aí eu fui botando alguns monitores de pouquinho e hoje eu já saí. Mas eu sabia como é que fazia tudo. Na verdade, eu que criei os procedimentos, né? Então, assim, eu tinha muita dificuldade, né, para sair do operacional, porque os meus funcionários dependiam muito de mim e eu notei que eles não sabiam como agir em algumas situações. Então, assim, eu tinha dificuldade até de viajar, eu não podia nem viajar, porque se acontecesse alguma coisa, a única pessoa que sabia o que fazer era eu. Então, assim, eu criei esses procedimentos, né? Uma referência, eles sabem, ele tem várias situações em que eles encontram no dia a dia, como é que deve ser seguido, toda a questão. Então, eles não precisam estar o tempo todo me perguntando, como é que eu faço isso? Aconteceu isso. Gabi, a tutora de fulano falou isso, e aí? Responde, o que é que eu falo, entendeu? Eles têm autonomia, resolvam. Gente, facilidade nos treinamentos também, né? Porque, meu Deus, como eu falei, entrava uma pessoa nova aqui, a quantidade de coisas pequenas assim que eu tinha que explicar era enorme, enorme, né? E aí, como é que eu fazia? Não, tá bom, entra aí, vamos fazendo aqui que tu vai aprendendo, vamos fazer que tu vai aprendendo. Então, assim, pra treinar essa pessoa demorava muito, porque a gente tinha que conseguir passar pela experiência, né? De todos as mínimas coisas que poderiam acontecer para eu chegar e explicar, né? E tendo esses procedimentos, né, esses documentos, essas pessoas têm acesso aos documentos, elas podem ler, elas podem estudar em casa, né? A gente tem várias pessoas que quando vem fazer aqui o onboarding, né, essa parte inicial para entrar, eles estudam o procedimento em casa, então eles já chegam aqui meio que tendo a ideia, obviamente que é a prática que vai levar à perfeição, né? Mas eles já chegam aqui com a ideia do que fazer.
e isso ajuda muito. Além, como eu falei, né, eles vão ter autonomia. Sempre que tiver uma dúvida, retoma lá pro documento. Além disso, o fato de você ter um procedimento, né, operacional padrão aí no seu daycare te ajuda a diminuir, né, a evitar que acidentes ocorram. Então, por exemplo, todos os dias, antes dos cães entrarem nos pátios, é necessário que ocorra a inspeção dos pátios para garantir que não tenha nenhum objeto indesejado lá, que, enfim, não tenha nenhum bicho, não tenha nada, aquela pessoa vai lá, faz a inspeção, deixa tudo tranquilo para que os cães possam entrar. Então isso já ajuda nessa questão de acidente, né? Gente, quando eu comecei a hospedar, eu recebia um cachorrinho, 2 cachorrinhos no máximo, né? Então assim, eu tinha muito controle da situação, porque eram poucos cães, só era eu e era bem tranquilo. Mas imagine você dentro de um espaço, né, de 500 metros quadrados com 30 cães, 6 monitores, 2 estagiários, para que você consiga garantir que os cães alérgicos não vão ganhar petisco. Isso é complicado, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui, quando o tutor ele faz o cadastro, lá no site tem dizendo que o cachorro é alérgico ou que ele não pode comer, né, petiscos ou coisas do tipo. E aí, toda vez, ó o procedimento, o cachorro chega, a recepcionista vai fazer o check-in dele, assim que vai dar o check-in lá no site, já aparece o alerta que ele é alérgico, pega uma bandana, né, de alérgico, bota naquele cachorro, para que todas as pessoas lá atrás, né, elas possam ver que aquele cachorro não pode comer petisco. Se você ficar na cabeça aí, quem é alérgico, quem não é alérgico, quem é isso, quem é aquilo, não vai dar certo, né? Principalmente você e uma equipe grande de pessoas. Aqui no rosto são 11. Imagine as 11 pessoas saberem que aquele cachorro tem alergia. Com certeza alguém vai esquecer, vai dar um vacilo, vai dar um petisco. Então a gente já criou esse procedimento aí, ó, da bandaninha para ficar bem visível. E o procedimento não acaba por aí. Quando o cão vai embora, a pessoa que entrega o cachorro, né, vai preparar o cachorro, tira a bandana, ela tem um local específico para botar a bandana suja, porque a menina da limpeza, olhe o tamanho do procedimento, a menina da limpeza vai lá, pega aquele saco, diariamente lava, repõe as bandanas. Então, assim, para que tudo ocorra perfeitamente, tem que ter uma série de etapas bem descritas e que elas têm que ser realizadas, né, por todo mundo. Outro aspecto muito bacana de você ter um procedimento aí na sua empresa é que você acaba criando uma sintonia entre os colaboradores, né, entre os funcionários. E como todo mundo sabe o que fazer, isso já cria uma sintonia, as pessoas estão andando ali, ó, na mesma velocidade, todo mundo sabe o que está acontecendo, todo mundo está confortável e ajuda muito aí nesse entrosamento da equipe. Tendo procedimento no seu daycare e hospedagem, você acaba também reduzindo os desperdícios, né? Por exemplo, aqui no hostel a gente utiliza, né, aqueles produtos para limpeza que contém amônia quaternária. Aqueles produtos que sempre tem um medidorzinho, né? E eles têm uma diluição certa. Então, assim, a gente já teve, né? A gente não tinha esse procedimento porque eu ficava, pô, tem escrito lá, né? A diluição, né? Só lá ver, diluir, tipo, nossa, é tão óbvio. E não caio nessa, nunca é tão óbvio assim. A gente tem que dizer para as pessoas como é que a gente quer que elas realizem aquele serviço. Não esperem que, por ser tão óbvio, elas vão lá e vão fazer. Então a gente estava gastando muito amônia quaternária, né? E a gente que tem empresa, a gente sabe que uma das formas de aumentar o nosso lucro é o quê? Controlando os nossos custos, né? E aí a gente gastava muito com a amônia quaternária, até que a gente fez todo o procedimento de limpeza, apresentou para ela. Tá tudo bem certinho, então já tem o medidor, já tem tudo bem certinho para que ela faça a diluição correta e isso aí vai trazer benefícios até no seu bolso, né? Petiscos também, a gente fazia uma compra de petiscos que estava acabando muito rápido, né? Então a gente fez um procedimento onde dizia a quantidade que cada monitor deve usar por dia, né? Deve botar na sua pochete onde tem a petisqueira lá quanto petisco ele deve utilizar, né? Porque tinha gente que usava demais, enchia a pochete de petisco e saía dando adoidado pros cachorros, né? E isso impactava tanto no bem-estar deles, né? Que não podem estar comendo o tempo todo, mas também no nosso bolso, né? Porque aí o petisco custa dinheiro.
Um dos resultados, né, bem positivos que eu colhi aplicando essa questão de ter procedimentos aqui no hostel foi que eu consegui, né, eu passei a delegar mais as minhas atividades operacionais, né, ligadas diretamente à função de um monitor e consegui ter tempo para pensar estrategicamente na minha empresa, né? Conseguir melhorar processos, gerenciar outras partes que são bem importantes, já que eu estava pagando pessoas para fazerem coisas no operacional, né? Desempenhar atividades no operacional da minha empresa. E eu tinha antes essa dificuldade justamente porque eu tinha medo que as pessoas não fizessem tão bem quanto eu achava, né? Que eu considerava que eu fazia. E por que elas não faziam do jeito que eu queria? Porque elas não sabiam o jeito que eu queria, né? Eu não tinha nada estipulado, eu não tinha regras. Então, por exemplo, existem várias formas de você oferecer comida a um cachorro, né? Então eu chegava, ó, dá o almoço a esse cachorro. Aí quando eu via, ai meu Deus, essa pessoa não fez assim, não fez assim, do jeito que eu faço. Tem que dar com cuidado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Até que o momento eu cheguei e descrevi exatamente como é que eu quero. Eu quero dessa e dessa forma. Hoje no rosto a gente tem um procedimento para alimentação. Todas as alimentações aqui são filmadas. Todas as alimentações aqui são filmadas. Então eles têm que filmar. O cachorro tem que estar num local específico, que é a sala de relaxamento. Eles devem oferecer um pote específico, né? Vai depender do cachorro, existem alguns tipos, mas tem um comedouro lento, um pote e tal. Sempre que der alimentação, tem que oferecer água, né? Aproveitar que é o momento em que o cachorro tá sozinho ali, para melhorar essa ingestão aí de água, né? O cachorro, você não pode oferecer comida a mais de um cachorro de uma vez só. Enfim, eles têm que marcar lá, né? Registrar que eles ofereceram e aí pegar a hora que eles ofereceram, quem ofereceu. Então, assim, por exemplo, alguém não ofereceu comida, quem é que estava responsável? A gente já sabe quem é, já vai falar com essa pessoa. Então, assim, fica tudo bem estruturado, sabe? E aí eu consegui sair dessa parte, né? As pessoas agora elas sabem o que tem que fazer e como tem que fazer. E isso me deixa muito mais confortável, né? Além disso, quando você tem esse procedimento, é como se você criasse uma meta para o seu funcionário. Tem que ser dessa forma. Então, quando você nivela, você tem até como cobrar, né? Ó, não pode ser abaixo disso, tem que ser assim, entende? Então, assim, quando, por exemplo, eu não descrevia como é que eu queria que eles oferecessem a alimentação para os cães, não tinha nem muito como eu reclamar, né? Tipo, eu pedi pra ele dar comida, ele deu comida, do jeito dele. E agora é bem simples, ó, não é assim que tá no procedimento. Tem que fazer igual ao procedimento. Fim. Outro fruto que a gente colheu foi o aumento da qualidade do nosso serviço, né? Quando a gente trabalha em equipe, não adianta uma pessoa saber fazer, eu sempre digo isso para todos os funcionários aqui, não adianta uma pessoa saber fazer da melhor forma e o resto não, né? Porque aí vai dar besteira. Então todo mundo tem que estar bem alinhado para que o serviço final seja entregue com qualidade, né? Como eu falei, a pessoa da manhã cagou deixando a guia do cachorro no lugar errado e a pessoa da noite colheu os frutos negativos do fato de ela não saber onde está a guia. Então o que acontece? A gente aumentou a qualidade, porque todos os funcionários começaram a agir da maneira correta, né? Um exemplo para vocês é que assim, no feedback dos cachorros, a gente manda tanto um textinho, né, o diário comportamental, que relata um pouco como é que foi o dia a dia daquele cachorro, os indicadores, né, de bem-estar dele, mas também é enviado uma série de fotos e vídeos, que aqui pra nós, os tutores amam essas fotos e vídeos, às vezes eles não estão nem aí nem pro textinho, eles só querem ver, né, ter a noção como é que o cachorro dele se divertiu naquele dia. E às vezes o dia do cachorro pode ter sido perfeito. Se você não mandou uma foto ou uma foto que preste pro tutor, é como se não tivesse sido. Então, assim, a gente também quer passar pro tutor, né, esses momentos bacanas que os cães eles têm aqui na creche. E aí, eu já sabia tirar as fotos do jeito que eu queria, umas fotos bem bonitas e tal, os tutores amavam. E aí a gente começou a contratar, né, algumas pessoas. Quando chegava na hora de mandar o feedback, duas fotos só dos cachorros, foto tremida,
uma foto que o cachorro tá lá longe, dá nem pra ver ele. Aí como é que eu vou mandar isso pro tutor? Isso, né, tá relacionado à qualidade do nosso serviço. Pô, umas fotos meia boca que a gente manda pros tutores, e aí, então não, beleza, vamos fazer um procedimento pra isso. O que acontece? Hoje no hostel, todo cachorro, né, existe um monitor lá responsável por cada cachorrinho. Todo cachorro tem que ter no mínimo 10 fotos. E essas 10 fotos, elas têm critérios. Elas não podem estar embaçadas, elas não podem estar com o cachorro cortado na metade. Enfim, existe uma série de critérios, né? E uma série, por exemplo, tem que tirar uma foto do cachorro no enriquecimento ambiental, tem que tirar uma foto do cachorro tal e tal forma. Então, assim, antes eu esperava que os meus monitores eles tivessem um bom senso de tirar fotos de qualidade, fotos assim. Às vezes eles têm tantos afazeres que eles nem pensam sobre isso e acabam entregando uma foto de má qualidade. Mas a partir do momento que a gente estipulou um padrão, eu fico bem tranquila agora, porque eu sei, eles mesmos que mandam os feedbacks, eu fico bem tranquila que eu sei que eles estão fazendo, né, seguindo esse procedimento que satisfaz a empresa e garante a qualidade do nosso serviço. Uma das objeções que eu escuto bastante as pessoas não quererem trabalhar, né, fazer esses procedimentos, é que falam, eu só tenho um monitor, pouca gente, não tem pra que isso, né? Eu sei que trabalhar com equipe maior com certeza vai exigir mais ainda, né? Poxa, quanto mais gente a gente tiver, pior, né? Assim, pior no sentido de você ter realmente que ter aquilo bem estruturado. Por exemplo, aqui tem 11 pessoas. Então, assim, elas têm que estar bem alinhadas, né, com o que a gente quer que seja entregue. Mas, desde o início, isso tem que estar presente em vocês, desde o início. Como eu falei, quando era só eu não tinha escrito, mas eu já tinha todo um modo de agir. Eu já tinha na minha casa um espaço guardado, eu botava o nome do cachorro para não confundir os itens, o horário da comida, quando isso acontecia, quando não acontecia, então é super importante. Além de que, se já tiver você e outra pessoa, como eu falei, pode acontecer muito erro de comunicação. A outra pessoa guardar o pertence onde você não sabe onde está, dar comida errada, dar um remédio errado porque você pensou que a outra pessoa deu e no final das contas ninguém deu. Então, assim, eu recomendo que, principalmente se você tem funcionário, seja você tem que ter esses procedimentos. Gente, além da falta de comunicação que pode haver entre você e essa outra pessoa da equipe, né? Por mais que seja uma equipe bem pequena, imagine também se essa equipe, que é formada de um funcionário apenas, se demitir. E aí ele vai se embora com todos os conhecimentos da empresa, né? Porque você não tem nada registrado, você não tem nada anotado, tudo que fazia era ele. E aí? Aí para treinar outro funcionário também já é outro problema, sabe? Então realmente, se você quer se tornar um espaço profissional, você tem que para ontem fazer esses procedimentos. Dá trabalho? Dá trabalho, mas eu diria que dá mais trabalho você lidar com os erros cometidos por não ter esses procedimentos, né? Pelos acidentes que podem acontecer, do que pelo fato de você parar um tempo para estipular como essas atividades devem ser feitas com um padrão de qualidade. Na hora de desenvolver um procedimento, você tem que ter na cabeça em que ele não é fixo. Inclusive, uma das partes do procedimento que tem lá, né, é uma data de revisão. Então, por exemplo, daqui a 6 meses eu vou voltar nesse procedimento, vou analisar se o que tem dentro dele faz sentido e vou mudar. Por exemplo, a gente tinha um procedimento de feedbacks. E aí era o diário comportamental, como eu falei pra vocês, né? Era um texto corrido, ele tinha um começo, meio e fim que a gente direcionava os funcionários para fazer. Mas fazer esse textinho todos os dias, né, dos cães, começou a ser complicado. O número de cães começou a aumentar e a gente viu que esse procedimento ele já não estava trazendo os resultados que a gente queria. Então a gente foi lá, refez. Hoje o textinho é um pouco mais engessado, ele ainda tem uma parte para escrever, mas ficou algo bem mais rápido, né? Através de notas também, dos indicadores de bem-estar dos cães, enfim. Mudou essa forma, né? Justamente porque a nossa configuração mudou. A gente começou a ter mais cães
e o tempo que a gente tinha para dar o feedback, né, mais robusto, maior para aqueles cães não era o mesmo. E a gente também percebeu, né, que os tutores nem ligavam tanto assim para aquele texto como eles ligavam para as fotos que a gente conseguiu continuar mandando. Enfim, resumo, a gente mudou o procedimento. Mudanças físicas também no seu espaço podem fazer com que você mude o seu procedimento. Se você agora construiu, sei lá, um refeitório para os cachorros, um espaço mais próximo dos pátios onde podem dar comida, e aí vai mudar esse procedimento. Ou uma atualização de software, por exemplo, como eu falei para vocês antes, a gente não tinha muitas das funcionalidades, né, que o nosso site tem hoje. Então a gente fazia muita coisa no papel, por exemplo. E aí o nosso site foi atualizando e a gente mudou o nosso procedimento para que ele fique online. Outro ponto super importante que você tem que levar em conta na hora de construir um procedimento é que você tem que escutar as pessoas, né, que estão lá na ativa, que estão lá no operacional, ou seja, os seus monitores, né? Eles passam o dia, né, desempenhando uma série de atividades aí que você vai estar também descrevendo e a opinião deles é super importante. Inclusive, até construir um procedimento em conjunto com seus funcionários pode ser uma boa solução. Por exemplo, uma vez eu fui modificar o horário de almoço dos cães e coloquei para um horário em que os cães não iam estar com fome, né? Eu botei muito cedo. Eu já fazia um tempo que eu não estava lá embaixo e aí os monitores, assim que eu mudei, falaram, ó, a gente acha que isso não vai dar certo porque os cachorrinhos, eles não comem essa hora, né? A gente tá acompanhando a rotina deles, eles acabam comendo mais tarde, então fui lá e ajustei, né? Porém, levem apenas, né, aquelas opiniões que elas são acompanhadas de soluções, né? Porque é muito fácil o monitor chegar assim e você bota lá um protocolo e ele fala, ah, isso aí não vai dar certo não. Sem nem ao menos, né, dizer uma segunda opção. Por exemplo, a partir das 4 horas tem que se começar a limpar os cães para eles voltarem para casa, né? Pentear, dar o banho a seco. E aí o monitor pode dizer, ó, não dá tempo de 4 às 5 horas. Então o que a gente pode fazer? Não vamos botar, por exemplo, os cães de pelo longo na grama, na lama, sei lá. Entendeu? Eles têm que vir também com soluções, né? Para que você realmente possa dar ouvidos àquela opinião, né? É sempre importante também que você teste por um tempo, né? Antes também de você chegar à conclusão, né, bater o martelo ali de que aquele procedimento não serve, você tem que testar, né? Então aqui a gente testa por 1, 2 semanas para realmente ver se vai dar certo ou não, né? Mas e aí? Como é que a gente constrói um procedimento operacional padrão para nossa empresa? Primeiro, a gente tem que ter em mente que, independente da função daquele procedimento, né, se é para atendimento, se é para rotina, se é para emergência, eles têm que respeitar, né, eles têm que estar de acordo com a missão e a visão, né, os valores da empresa. Segundo, se baseie muito nos erros em que você já cometeu. Por exemplo, eu esqueci de devolver um item do cachorro. Então, o que é que eu posso fazer? Qual o procedimento de entrega desses itens que eu tenho que fazer para evitar esse tipo de ocorrência, né? Terceiro, você tem que deixar esses procedimentos visíveis a todos, né? Então, quando a pessoa vem aqui para o rosto, né, passa no processo seletivo, a gente contrata e vai passar pelo onboarding, né, esse momento de integração com a equipe, com os seus procedimentos. Além dos treinamentos que a gente dá para essas pessoas, a gente disponibiliza, né, esses POPs, esses procedimentos, esses documentos. Dessa forma, elas vão ter onde recorrer, elas vão ter como estudar, né, esses procedimentos, como eu falei para vocês no início do vídeo. Então, não guardem para si, né? Isso tem que deixar bem disponível para os funcionários. Inclusive, no espaço onde eles comem, né, lá na Copa, a gente tem esse procedimento impresso. Então, assim, eles podem consultar, né? A gente também manda lá fica disponível no nosso Drive, eles recebem também por PDF. Então, deixem de acesso fácil para as pessoas. E como eu falei, né?
revisem esses procedimentos. Vocês precisam estar sempre de olho ali, né, atualizando com as mudanças que tiveram. Isso é de extrema importância. E chegando no finalzinho desse vídeo, para ajudar vocês, né, a construir esses procedimentos operacionais padrões que são tão importantes, né, para a empresa aí de vocês, eu vou disponibilizar um dos POPs aqui do hostel que a gente utiliza, né, que ele fala do uso e do armazenamento dos petiscos aqui na creche, na nossa hospedagem, ou seja, como é que os nossos funcionários eles devem armazenar e utilizar esses petiscos e oferecer, né, para os doguinhos. Então espero, né, que sirva aí de referência para vocês, né, observem aí como é que a gente faz esse procedimento e utilizem aí no daycare e hospedagem de vocês.